Hoje nós estamos celebrando o nosso culto de Natal e eu gostaria de pensar um pouquinho com os queridos sobre qual é a maior bênção do Natal. Talvez, para mim, para você ou para outras pessoas, a maior bênção seja receber um presente. É um tempo onde as pessoas vão lembrar de nós e vão nos dar algo que nós gostaríamos de receber como presente. Alguns um relógio, um sapato, uma roupa, um celular novo. E muitas vezes a gente fica com expectativa de receber algo. Mas será que essa é a melhor bênção do Natal? Poder receber um presente? Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre um texto que já foi lido, já foi cantado, mas a gente poderia meditar um pouquinho sobre ele e pensarmos sobre a maior bênção do Natal. Vamos ler para isso o livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Vocês conseguem ler ali comigo? Dá para ler? Vamos juntos então? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar? Pai, nós, em nome do Senhor Jesus, nesse momento queremos pedir que a Tua graça maravilhosa esteja sobre os nossos corações, abrindo o nosso entendimento para podermos compreender a importância do Senhor Jesus e a bênção que o Senhor nos deu ao enviá-lo aqui à terra. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco. Amém. Meus queridos, nós sabemos que para o povo judeu, o nome ele é muito importante. O nome sempre estava ligado a algo intrínseco da pessoa ou a algum lugar. Então, o nome era muito significativo. Tinha alguns nomes que eram extraordinariamente chamativos. A gente lembra quando Deus pediu para que Abraão, ele oferecesse o seu filho, seu único filho, Isaque, como sacrifício. E eu imagino Abraão pegando Isaque e caminhando ali para o Monte Moriá, onde ele ia sacrificar o seu filho. E ele caminhando, e o seu filho já deveria ter uma certa idade. E de repente, o filho pergunta para ele: pai, temos lenha, temos o cutelo, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Imagina a angústia de Abraão caminhando com seu filho, que o próprio Deus havia pedido para que ele o sacrificasse. E o filho pergunta: cadê o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Ele disse: Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. E quando ele chegou no altar, aonde Deus tinha predeterminado, ele amarrou Isaque, colocou ele sobre o altar, levantou o cutelo, a faca, né? E a hora que ele ia sacrificar, Deus pediu para que ele parasse. O anjo bradou e falou: não, agora eu sei que você me teme de todo o coração. E quando ele olhou, tinha um cordeiro, um carneirinho preso pelos chifres, né? No arbusto, e ele foi lá e sacrificou aquele animalzinho no lugar do seu filho, porque Deus havia providenciado. Então, foi chamado o monte de Jeová Jiré, ou seja, Deus proverá. Então, o nome ele é muito significativo, tem muito a ver com uma passagem, tem muito a ver com um momento, tem muito a ver com uma das características do local ou da pessoa. E aqui nós estamos diante de um texto maravilhoso que fala a respeito de alguns nomes que o Senhor Jesus recebe. Quando a gente olha para essa situação aqui em Isaías, a gente vai perceber que esse livro foi escrito cerca de 2.700 anos atrás. 2.700 anos atrás foi essa profecia que um filho nos seria dado. E ela se cumpriu 700 anos depois de que Isaías a escreveu. E a gente tem que notar como é que estava a nação de Israel naquela época. A nação de Israel estava um caos. O rei da Assíria havia destruído a tribo de Efraim e a tribo de Zebulon.
tinha arrebentado com aquelas 2 tribos. A nação estava vivendo numa treva espiritual, política, financeira. A nação estava assolada, estava destruída. O povo estava sem esperança. E como é que o profeta Isaías traria esperança para um povo que estava totalmente perdido, sem luz, sem uma saída, sem solução para os seus problemas? Então, no capítulo 9 de Isaías, ele diz que a solução para a nação seria o filho que o próprio Deus enviaria à face da terra. E o texto que nós lemos, essa foi a solução, que não haveria mais guerra, não haveria mais trevas, não haveria mais dificuldade num futuro próximo. Por quê? Porque ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado, o governo, estará onde? Sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É um nome muito sugestivo, principalmente para quem está com falta de esperança. É um nome muito importante, muito consolador para quem precisa de uma luz no fim do túnel. E ele passa então a discorrer sobre esse menino. O que é esse menino? O que acontece com esse menino? E eu quero pensar sobre a maior bênção do Natal é desfrutar do próprio Senhor Jesus. Não é ganhar um celular novo, não é ganhar uma roupa nova, um carro novo, um sapato novo. A maior bênção do Natal foi que, quando Jesus veio a esse mundo, eu e você agora podemos desfrutar do próprio Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus, ele pode fazer o que por nós? Primeiro, o texto diz que ele é o quê? Um maravilhoso conselheiro. Muitos estão perdidos, sem direção, sem saber qual voz ouvir. Nós temos muitas vozes conflitantes em nossos dias. Nós não sabemos quem fala a verdade. Você liga a televisão, aparece lá um político metendo pau no outro, que meteu pau no outro, que meteu pau no outro, e você fica pensando assim, quem será que está falando a verdade? Quem será que está falando a verdade? O cara, ele sobe lá com a cara lavada, acusado em mais de 10... Mas ele chega lá e ele fala de uma forma que você acaba acreditando que é o Sérgio Moro que é o culpado. Ele é inocente. O culpado é o juiz que está perseguindo ele, porque ele não tem nada, ele nunca deve nada. E aí você acaba pensando assim, a quem eu vou seguir? Qual direção tomar? E talvez você esteja com situações tão difíceis na sua vida que você está há tempos sem conseguir dormir à noite. Porque você não sabe qual caminho seguir, qual decisão. Você não sabe por onde andar, como solucionar os seus problemas. Mas você precisa de alguém que ajude você a encontrar uma solução. E o texto diz que Jesus, ele é o nosso maravilhoso conselheiro. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E diz que depois da queda, nós somos tendenciosos a nos afastarmos de Deus. E se eu e você nós não vigiarmos, todo e qualquer conselho que nós vamos dar para os nossos amigos, estão de certa forma meio que deturpados. Quando a gente tem um amigo que está sofrendo muito, por exemplo, se você tem um amigo que está com problema com a esposa, então o rapaz vai aconselhar o seu amigo, geralmente ele está envolvido emocionalmente com esse seu amigo e ele dá um conselho que vai resolver o problema momentâneo. Mas nem sempre o conselho momentâneo que ele vai dar é o conselho que Deus daria para resolver não só naquele momento, mas todo o casamento dessa pessoa. Geralmente, uma mulher, quando está muito envolvida emocionalmente com outra mulher e dá o ombrinho para a amiguinha chorar, aí a amiguinha chora, conta todos os seus problemas, essa mulher não tem condições depois de trazer um conselho sábio que pode ajudar essa sua amiga a solucionar o seu problema com o seu marido.
na maioria das vezes, o nosso conselho acaba colocando ainda mais pólvora na situação, jogando mais lenha na fogueira. Por isso que quando eu e você estamos passando por uma situação muito difícil, nós devemos recorrer a quem? A Jesus. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque os conselhos dele não são baseados em emoções, não são baseados em situações ou pressões de grupo, mas sim em princípios eternos que podem trazer bem-estar a toda e qualquer pessoa. Se você quer dormir em paz, quer solucionar todos os seus problemas, procure Jesus como seu conselheiro. Todo e qualquer conselho que ele lhe der é mais que suficiente para resolver qualquer situação difícil que você esteja vivendo. Mas entenda, nem sempre os conselhos dele são gostosos, mas são plenamente eficientes e vão resolver o seu problema. Não apenas maquiá-los e dar uma aparência de resolvido. Não. Se você seguir os conselhos do Senhor Jesus, você terá os seus problemas resolvidos. Ele é o maravilhoso conselheiro. Nenhum outro conselho pode chegar perto daquilo que ele tem para te ensinar. Ele detém toda a sabedoria. Ele detém todo o conhecimento. Ele é onisciente. Ele conhece o hoje, o ontem, mas ele também conhece o amanhã. E eu e todos os demais aqui somos limitados. Mas se nós seguirmos os conselhos maravilhosos que ele nos deixou, nós podemos resolver toda e qualquer situação difícil em nossa vida. Mas o texto não para aí. Além de maravilhoso conselheiro, o texto diz algo que muitas vezes nós não paramos para pensar. O texto diz que Jesus, ele é Deus forte. A maioria das pessoas olham para Jesus apenas como um simples homem. Um bebê que nasceu, cresceu, foi um sábio, foi um profeta, foi um filósofo, foi um revolucionário, foi um homem extraordinário, acima da média, que fez o bem. Mas além de ser tudo isso e ser perfeitamente homem, 100% homem, a Bíblia diz também que Jesus, ele é 100% Deus. Ele é Deus plenamente como Pai e como o Espírito Santo. Mas diz também que ele é um Deus forte. Não existe ninguém com um poder que possa ser comparado com o poder de Jesus. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos, e a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. A Bíblia diz que ele é capaz de fazer tudo infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem todo e qualquer poder para resolver a minha situação, a sua situação, num piscar de olhos. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Para Deus não há impossíveis. Muitas vezes as nossas limitações nos levam a olhar para Jesus também como se ele fosse um ser limitado. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que aquele menino que nasceu na manjedoura lá em Belém é um Deus forte. Ele pode todas as coisas. Ele pode suster você pela mão de maneira que ele pode ajudá-lo a não cair. Ele pode ajudá-lo a levantar e a permanecer de pé. Mas para isso eu e você precisamos confiar que ele é esse Deus forte. Talvez você se sinta tão fraco, tão frágil, tão necessitado, tão sem esperança, tão sem solução, tão sem saída. Mas saiba que em Jesus nós temos um Deus forte, que pode todas as coisas. Não sei o tamanho do seu problema, mas eu sei que Deus é maior do que o seu problema. Jesus é infinitamente maior do que o seu problema e ele está pronto para lhe ajudar. Mas o texto não para aí. Diz que ele é um maravilhoso conselheiro,
diz que Ele é um Deus forte, mas diz que Ele é também, o quê? Pai da eternidade. Gente, hoje em dia, quando se fala em Pai, nós temos uma figura meio que desenhada em caricatura. É difícil hoje nós olharmos para os pais como pai era olhado na época em que esse texto foi escrito. Na época que esse texto foi escrito, pai de maneira alguma abandonava os seus filhos. Pai de maneira alguma aconselhava a sua companheira a abortar os seus filhos. Pai cuidava, pai não abandonava, pai não expulsava os filhos. Mas hoje a gente tem cada tipo de pai que, quando a gente ouve falar de Deus como pai, a gente consegue enxergar Deus como uma caricatura daquilo que a Bíblia realmente gostaria que nós entendêssemos. Quem teve um pai abusivo, quem teve um pai ausente, quem teve um pai que realmente foi um crápula, não deu atenção, foi alcoólatra e destruiu a família, normalmente não consegue entender a figura de Deus como um pai amoroso, como um pai que cuida, como um pai que salva, como um pai que zela, como um pai que protege. Então nós devemos, primeiramente, voltar para o contexto e entender que é um pai eterno. É um pai que não muda, um pai que antes de todas as coisas serem criadas já pensava em nós e já zelava por nós. Não, esse pai que a Bíblia diz que Jesus é pai da eternidade, não é como os pais que nós temos hoje. Por mais que o seu pai tenha falhado contigo, saiba que em Jesus você tem um pai perfeito, que nunca te abandonará, que sempre estará do seu lado, sempre pronto para te proteger, sempre pronto para te consolar e te abraçar. O pai que Jesus é diferente de qualquer outro pai que nós possamos ter aqui na face da terra. Portanto, quando a Bíblia fala que Jesus é um pai eterno, ou pai da eternidade, saiba que ele sempre e sempre estará pronto e disposto a caminhar contigo, a cuidar, proteger, alimentar, disciplinar, ensinar, corrigir. Um pai sempre amoroso, sempre disposto a perdoar e sempre disposto a dar uma nova chance de caminharmos com ele. Jesus é um pai eterno, um pai que nunca desiste de você, que nunca acaba o amor que ele tem por você. E por fim o texto diz também que Jesus, ele é o príncipe da paz. Se tem uma coisa que o mundo busca hoje, é paz. Se tem uma coisa que aquele pessoal envolvido na Lava Jato precisa hoje, é de paz. Se tem uma coisa que nós precisamos hoje, é de paz. E quando eu digo paz, eu não estou falando ausência de conflito. Ausência de conflito nós nunca teremos aqui na face da terra. Lá na glória, sim, nós teremos ausência total de conflitos. Mas aqui na terra, sempre teremos conflitos. Mas a paz que Jesus nos dá, a paz que Jesus nos oferece, não depende da circunstância que estão ao nosso redor. A paz que Jesus tem para nos dar, ela sobrepuja toda e qualquer situação que possa estar envolvendo a nossa vida. É possível desfrutar de uma paz que o mundo não tem. A paz de Jesus é a Shalom. E o que significa paz para Jesus? Entenda, é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. E que por esta razão, nada temendo de Deus e contente com a porção terrena, de qualquer que seja a classe. É o estado de bem-aventurança de homens justos e restos depois da morte. Ou seja, a paz que Jesus promete, diz assim, ele é o
príncipe da paz. É uma paz que ela cuida de uma alma e deixa ela tranquila, porque essa alma sabe em quem confia e descansa no poder, no amor e no cuidado de Jesus. E quem descansa no amor, no poder e no cuidado de Jesus, não precisa temer as circunstâncias. Falava hoje pela manhã o que leva uma pessoa a ter uma metralhadora apontada para a sua cabeça, e o Estado Islâmico dizendo para essa pessoa, negue Jesus e você pode ir embora. E a pessoa, ao invés de negar, começa a cantar hinos de louvor ao Senhor Jesus. A ponto de esses soldados do Estado Islâmico, esses terroristas, metralharem e matarem uma pessoa inocente, única e exclusivamente porque creem em Jesus. O que leva uma pessoa, diante da morte, recusar ser liberto? Só pode ser esse shalom. Só pode ser essa paz que o próprio Senhor Jesus produz através da conversão e do novo nascimento que a fé em Jesus produz. É essa paz de alguém que pode cantar mesmo sendo alvo de um terrorista. É alguém que pode cantar mesmo estando com câncer em estado terminal. Eu lembro da irmã Maura, que quando eu fui visitar ela em São Paulo, logo quando eu cheguei, eu ouvia falar que a irmã Maura estava internada há meses. E, então, depois de 2 meses que eu estava ali na igreja, eu peguei e fui visitar a irmã Maura no hospital. E eu fui me preparando para encontrar uma senhora de idade, com a saúde bem debilitada, e que reclamaria porque o pastor demorou tanto para aparecer, por que os outros irmãos não vão visitá-la. Mas quando eu cheguei lá, eu fui plenamente surpreendido e alegremente surpreendido. Eu encontrei uma senhorinha, tipo a irmã Elza, cabelinho branco, muito sorridente, alegre, cantando hinos, e todo o hospital já conhecia aquela senhora. Todos os enfermeiros sabiam quem era a irmã Maura. Todos os médicos sabiam quem era a irmã Maura. Por quê? Porque ela tinha essa paz que só o Senhor Jesus pode dar. Mesmo em estado terminal, ela cantava, orava e louvava ao Senhor. Para o desespero dos outros pacientes, ela quis que eu e o outro irmão que estávamos lá cantássemos hino com ela. Oh, que tristeza! Tivemos que cantar com ela, mas ela cantava com uma satisfação. Mas por quê? Porque ela tinha essa paz verdadeira que o Senhor Jesus produzia no coração dela. E talvez o que você mais precise hoje, talvez seja essa paz. Talvez você veio hoje aqui com o coração apertado, talvez você veio com o coração abatido, talvez os problemas não deixam nem você se concentrar naquilo que está acontecendo aqui. Talvez aquilo que você tem que enfrentar amanhã não vai nem permitir que você durma essa noite. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele pode te dar uma paz que o mundo não entende. E ele diz, eu vos deixo a paz, a minha paz vou-la dou. E não a dou como o mundo a dá. Como é a paz que o mundo dá? Se você tem dinheiro, você tem paz. Acabou o dinheiro, acabou a paz. Se você tem saúde, você tem paz. Acabou a saúde, não tem mais paz. Se você tem uma casa, você tem paz. Se você não tem mais casa, acabou-se a paz. O mundo dá uma paz circunstancial, passageira. Mas Jesus dá uma paz duradoura, que não depende de nada fora, apenas de Ele mesmo habitar em você. Ele quer ser a sua paz. Ele quer ser o seu descanso. Ele quer ser o seu consolo. Ele quer ser a sua maior bênção. Poder ter um relacionamento pessoal com esse Jesus maravilhoso que nasceu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Talvez você esteja tendo apenas uma existência, você existe, mas talvez você não esteja vivendo. Você não vê a hora dos dias passarem porque eles estão sendo pesarosos.
mas Jesus veio para te trazer paz. Imagine você poder desfrutar de tudo isso. Primeiro, desfrutar de conselhos maravilhosos que poderão trazer solução para as dificuldades que você está passando. Depois, você poder dormir tranquilo sabendo que tem um Deus forte que cuida de você. Sabendo também que esse Deus forte é um Pai maravilhoso, um Pai eterno, um Pai que desde a eternidade pensava em você e que continuará pensando em você por toda a eternidade, cuidando de você. E por fim, esse Pai eterno que pode te dar aquilo que os homens estão buscando, através do dinheiro, através do sexo, através das drogas, através dos bens, através do serviço, através dos títulos. Talvez as pessoas não sabem, mas o que elas querem com mais dinheiro, com mais título, com mais tantas outras coisas, elas querem buscar uma tranquilidade de alma. E essa tranquilidade de alma, só o Senhor Jesus pode conceder a qualquer ser humano, porque essa tranquilidade de alma se chama Shalom, que é a paz que o príncipe da paz pode nos dar. Se você tem dormido mal, se você tem acordado no meio das noites e revirado na cama sem saber o motivo certo, você precisa de um encontro pessoal com esse Senhor Jesus, que pode tranquilizar a sua alma, que pode tranquilizar o seu coração e te ajudar a dormir tranquilamente, mesmo que o mundo esteja caindo lá fora, você poderá desfrutar dessa tão doce paz que o Senhor Jesus pode dar. Eu lembro de uma missionária chamada Ana Alzira, que ela conta que quando estava ali em Angola, bem no meio da guerra civil, uma missionária da Igreja Batista, da Convenção, que serviu mais de 20 anos como missionária lá em Angola, e o que estava acontecendo? Imagina, o exército angolano contra as milícias ali do país. Os rebeldes contra o exército. E ela ensinou uma comunidade, ela ensinou crianças que Jesus é um Pai forte, um Deus poderoso. E quando a guerra se apertou e chegou perto, ela tinha a igreja no meio, de um lado o exército angolano e de outro lado as milícias. E trocando tiros de lado a lado, e ela no meio. Mas ela tinha acabado de ensinar para as crianças que quem cuidava delas era Deus. Enquanto todos fugiram, ela pensou: se eu fugir, de que vai adiantar o meu ensinamento? Então, enquanto a guerra rolava, ela passou dias e dias memorizando versículos bíblicos com aquelas crianças, que aprenderam e viram que a fé dela era uma fé viva. E a igreja não foi atingida, e muitas crianças e muitos pais, muitas pessoas se converteram. Por quê? Porque além de acreditar nesse Deus forte, ela confiava a sua vida a esse Deus forte. Ela pôde desfrutar de paz mesmo no meio da guerra. Ela ensinou para aquelas crianças que elas podiam ter paz mesmo no meio da guerra. Às vezes a gente acha que para encontrar paz nós precisamos mudar de lugar. Precisamos ir embora do país, precisamos mudar da cidade, precisamos mudar da igreja, precisamos mudar da nossa vizinhança, ou precisamos mudar do nosso emprego. Nós precisamos sim de uma mudança, mas de uma mudança interior. Nós precisamos tirar o nosso eu do trono e permitir que o Senhor Jesus reine. Porque quando Ele reinar, a paz vai brotar e vai frutificar em nosso coração. Talvez a maior bênção que Jesus possa te dar, você ainda não tenha desfrutado até hoje. Mas quem sabe hoje você quer sair daqui desfrutando de todas essas bênçãos, de poder estar sendo aconselhado por esse maravilhoso conselheiro, ter o auxílio desse Deus forte, ter um Pai amoroso cuidando de você, e também desfrutar da paz que só o Senhor Jesus pode dar. Talvez essa seja a maior bênção que você receba
do Senhor Jesus. Principalmente, isso tudo começa quando você entrega a sua vida a Ele. Quando você é salvo pelo Senhor Jesus, você já pode desfrutar de cada uma dessas bênçãos. Eu creio que você já deve ter procurado solução para os seus problemas em todos os lugares. Que tal hoje começar, ao invés de procurar solução, entregar os seus problemas e também a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele tão somente perdoe os seus pecados, receba você como filho e possa cuidar de você também como um pai cuida de uma criança. Talvez a sua maior bênção possa ser a salvação eterna da sua alma. Jesus quer salvar. Você quer ser salvo? Você gostaria de sair daqui já desfrutando dessa paz? Eu quero encerrar com uma frase e depois eu gostaria de orar por você. Mas preste atenção, a paz que Jesus quer nos dar, ela pode significar paz com Deus sem precisar de programas. Ou seja, eu sinto paz quando a igreja faz uma festa, então quando eu estou naquela festa eu sinto paz. Mas a paz que Jesus quer te dar, ela não precisa de programas para você estar bem com Deus. Além do mais, ela quer que você tenha paz com o próximo, sem precisar de polícia. Você viva bem com as pessoas que estão ao seu redor, sem que a polícia precisa interferir. Mas ela quer também te dar uma paz interior, sem que você precise ficar semana após semana indo atrás de psicólogo. Jesus é uma paz que supera toda a sabedoria humana, toda a capacidade humana de produzir paz. Você acha que o ser humano não tem planos para acabar com todas as guerras do mundo? E que o ser humano não tem plano para acabar com a fome no mundo? Você acha que tem ou não tem? Ele tem. O que ele não tem? É a capacidade para executar os seus planos. Porque esses planos só podem vir da mão de um Deus forte e poderoso. Por isso, se você quer desfrutar dessa paz, o conselho é: entregue hoje ainda a sua vida ao Senhor Jesus. Sabe, Billy Graham disse uma frase muito significativa. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas sim Deus descer e pisar na terra. Muitos veem aí como o homem ter ido à lua o maior feito da humanidade. O maior acontecimento já que esse planeta presenciou foi o próprio Deus deixar a sua glória, se fazer homem e habitar entre nós. E habitando entre nós, Ele conheceu as nossas dores, as nossas aflições, as pressões que nós passamos. E assim, quando nós corremos até Ele, a Bíblia diz que Ele pode nos socorrer em tempo oportuno. Talvez hoje você tenha entendido que a solução para a sua vida se encontra em Jesus. E ao invés de você esperar um presente de Natal, essa noite você quer ser o presente. Você quer se entregar a esse Jesus maravilhoso. É interessante que, embora você se entregue como presente a Ele, é você que vai ser beneficiado, porque Ele vai cuidar de você.